Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridos, hoje a igreja celebra aquele que é o seu grande tesouro, que é a própria Eucaristia. Não existe tesouro maior na igreja do que a presença do próprio Senhor. A presença do corpo de Deus. E hoje, nesse texto do Evangelho de São Lucas, Jesus nos deixa uma das maiores verdades da nossa fé. E diz todo o texto de João 6, capítulo 6, que quando Jesus acabou de fazer essa pregação, muitos se afastaram de Jesus, não andavam mais com ele. Ou achavam que ele tinha enlouquecido. Como assim vamos comer da carne dele? Como assim vamos beber do sangue dele? Mas é justamente isso. É comer da carne, é beber do sangue. E a palavra aqui que é usada, esse comer, é triturar com os dentes. Ele vai se fazer alimento, ele vai se dar como alimento, ele quer continuar vivendo dentro de nós. Ele quer sempre vir para dentro de nós. E ao mesmo tempo que ele vem para dentro de nós, ele quer viver dentro de nós, nós devemos viver por causa dele. Ele nos chama para dentro dele, para viver com ele e sermos dele. Por isso que quando a gente fala da Eucaristia, da Santíssima Eucaristia, a gente está falando de uma verdade onde se encontra o tudo ou nada. Ou realmente nos entregamos totalmente a Ele, ou realmente o buscamos com todas as forças do nosso coração e da nossa alma, ou deixamos a palavra dele configurar e modelar a nossa vida, ou teremos que aceitar o nada. Por isso que a Eucaristia nos convida a essa entrega total. Porque Ele totalmente se entregou por nós. E nos deu essa verdade. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Não é que terá a vida eterna, não é que alcançará a vida eterna, não é que conquistará a vida eterna, mas já traz dentro de si a vida eterna, que é Ele mesmo. Jesus é a vida eterna, e receber Jesus, trazer Jesus, adorar a Jesus, se entregar a Jesus, viver Jesus em nós, já é degustar, já é desfrutar de certo modo a presença da vida eterna operando e agindo dentro de nós. Quando alguns se afastam de Jesus depois dessa pregação, Jesus olha para os apóstolos e diz a eles: vocês também querem ir? Como dizendo: olha, a porta está aberta, vocês querem ir? Podem ir. Mas essa é a verdade.
que eu estou hoje comunicando aos vossos corações e à vossa inteligência. E Pedro diz: Senhor, aonde iremos? Se somente tu tens palavras de vida eterna. Aonde iremos nós, Senhor, se as suas palavras são palavras de vida, que nos dão vida, que nos alimentam? Aonde nós iremos? Em quem confiaremos? Em qual palavra alicerçaremos a nossa vida, senão nas tuas palavras? Por isso hoje, queridos, mais uma vez nós nos prostramos, adoramos, celebramos o mistério da presença real de Jesus na Eucaristia. No século XIII também houve alguns episódios na vida da igreja. E eu relato aqui 2 episódios que começaram após eles terem sucedido na vida da igreja, deram um novo brilho, um realce a essa verdade que é a Eucaristia. O primeiro fato foi de uma beata chamada Juliane de Moncarnione, na França, que começou a ter algumas visões, onde ela via os sacerdotes, os bispos, os padres entrando com Jesus sacramentado nas cidades, passeando pelas ruas das cidades, e o povo prostrado, adorando, cantando, celebrando, reconhecendo a realeza e a majestade desse rei sob a realeza e a majestade de todos os outros reis sobre a terra. E ela começou a ter essas visões. E ela ia comentar essas visões com um dos padres que eram seus diretores espirituais. Depois o padre se tornou bispo, depois cardeal, depois se tornou papa. E acompanhando aquele trajeto de experiências místicas que ela vinha tendo, justamente com um outro fato que vem a acontecer também, se chega a instituir o Dias de Corpus Christi, por Urbano IV, mas também temos bula de Clemente V, de João 22, onde a própria igreja vai reconhecendo a necessidade de uma adoração pública de Jesus sacramentado nas ruas da cidade, proclamando que Ele é o nosso Rei. Porque, queridos, quando muitos reis visitavam cidades, tudo parava. As pessoas paravam, o comércio parava, tudo parava, para que aquele rei pudesse passar. Para nós, queridos, nada maior do que o Rei Jesus. Por isso, toda a solenidade para Ele, todo o louvor a Ele, todo o nosso amor a Ele. Nós somos capazes de parar também
parar o ritmo normal da nossa vida, ou até da vida de trabalho, para poder tirar esse dia para celebrar, para reconhecer, para adorar, para manifestar o nosso amor a Ele. Que é o nosso Rei. Um outro fato também foi de um sacerdote na Itália chamado Pedro de Braga, que vai até o túmulo de São Pedro celebrar uma missa, uma peregrinação, e ele está com dúvidas fortíssimas no seu coração se de fato Jesus está presente na Eucaristia. Imagina, um padre começou a duvidar: será mesmo que Jesus está na Eucaristia? Será mesmo que quando eu celebro a Eucaristia, Jesus está presente? E começou a entrar uma dúvida no coração dele. E ele vai no túmulo de São Pedro, reza uma santa missa e pede a intercessão do apóstolo para que o ajude na fé dele. Volta novamente para a sua cidade, coração repleto de dúvidas, porque é isso que a igreja afirma, queridos, que Jesus está presente na Eucaristia. Quando você entra por aquela porta da igreja, quando você senta onde você senta, dobra o teu joelho, ou você vem aqui próximo do Santíssimo e dobra o teu joelho, você não está só adorando um pedaço de pão. Talvez alguém olhe para você e diga: você é louco. Como que você vai adorar um pedaço de pão? Não, não é um pedaço de pão simplesmente. É o corpo de Jesus, e eu creio nessa presença de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Eu creio que nesse pedaço de pão está todo o corpo do Senhor, e de modo excelente está o coração do Senhor pulsando e batendo de amor por nós. Por isso que cada sacrário, cada tabernáculo é o coração da igreja. É o coração do templo, do lugar aonde nós celebramos a Eucaristia. Porque ali está palpitando o coração de Deus por nós. Mas esse padre volta, começa a celebrar a Santa Missa, e de repente ele vê que começa a cair alguns pingos de sangue no corporal. Depois vai, avisa o bispo vai, avisa o Papa, levam para o bispo o corporal. O bispo, quando olha para o corporal cheio de sangue, ele diz: Corpus Christi. Reconhece que aquele sangue que pingou da hóstia consagrada é o sangue do nosso Senhor. Depois a igreja reforça mais ainda, chamam dois teólogos da época, um chamado Frei Boaventura, outro chamado Frei Tomás de Aquino, e pedem a eles que componham um hino. E dentre os dois hinos que foram compostos, que o Papa mais gostou foi o do Frei Tomás de Aquino, que nós ouvimos antes do Evangelho, e que nós cantamos cada vez que nos prostramos diante do Santíssimo, numa adoração solene, dizendo: tão sublime sacramento. Porque é sublime, queridos. É um sublime sacramento que torna sublime a nossa vida sobre essa terra.
quando nós vivemos essa comunhão com Ele. É um sublime sacramento que torna a nossa vida sublime. Porque quando a nossa vida está nele, quando tudo buscamos fazer por amor dele, e quando tudo buscamos renunciar por amor a ele, quando deixamos com que ele nos conduza, e que o amor dele estando tão presente na nossa vida que nós não negociamos esse amor por nada. Nós não negociamos esse amor para trocá-lo por nada. A nossa vida se torna sublime. Quando você escolhe receber a Eucaristia, quando você escolhe renunciar a tudo por amor à Eucaristia, quando você decide renunciar às suas oportunidades ou situações até mesmo de pecados ou de vícios, por amor à Eucaristia, para poder receber a Eucaristia, para poder ter Jesus dentro de você, e você vai rompendo com aquilo que você sabe que é pecaminoso, querido, a tua vida se torna uma vida sublime, de uma vida rasteira, de uma vida egoísta, de uma vida fechada nos próprios prazeres, se torna uma vida sublime, porque você está com aquele que é sublime. E a tua vida se torna destacada. Por quê? Porque ela é sublimada. Sublimada com o sangue do Cordeiro de Deus. Você tem a marca do Cordeiro dentro de você. Por isso esse amor nosso à Eucaristia. Por ela a igreja vive. A igreja vive dela. No mesmo cenáculo aonde foi derramado o Espírito Santo, Jesus se reúne e une os apóstolos para instituir a Eucaristia, e instituindo a Eucaristia, institui o sacerdócio. Grandes tesouros da nossa fé. Que nós jamais deixemos cair no esquecimento esse amor de Cristo que se renova a cada dia por amor a nós na Eucaristia, queridos. Por isso, vir à missa, vir ao encontro de Jesus sacramentado, vir cada domingo da igreja, não pode apenas ser visto como uma obrigação, como dever. É claro que o é, mas não apenas, é ficar na casca de uma verdade profunda. Mas vir à missa, vir receber o corpo de Jesus, vir adorar o Senhor, vir ouvir a sua palavra e depois comungar Ele que é a palavra, é antes de tudo um ato de amor, um ato de decisão, um ato de escolha plena, para ser pleno nesse mundo de Deus, trazendo Deus dentro de si. E não somente uma obrigação servil, eu tenho que ir. Não é eu tenho que ir. Se Ele me dá o dom da vida, o dom da existência, se Ele me presenteia toda semana com 168 horas, por que eu não vou dar 1 hora, 2 horas? Por que eu não vou estar com Ele? Por que eu não vou em 2 horas deixar o meu coração transbordar de gratidão a Ele, e receber dEle a sua palavra, e receber dEle o seu corpo, e me nutrir dEle para enfrentar mais uma semana, se Ele é o Senhor do tempo, é o Senhor da vida, e tem me presenteado com tempo, com vida, com saúde? Por que não fazer em atitude de agradecimento e de ação de graças? É uma vida na Eucaristia. Que toda a nossa vida, queridos, esteja
acontecendo ao redor dessa fonte, aonde a gente está continuamente mergulhando. Tudo. Na vida de um católico, tudo deve encaminhar, ser levado a essa fonte, ser levado a esse cume que é a Eucaristia. Por isso, os sacramentos da igreja, nascemos, já somos mergulhados nesse mistério da fé, vamos crescendo já, nos preparamos para receber esse pão do céu que vai alimentar o coração dos filhos. Recebemos a graça do Espírito Santo para continuar sendo fortes na luta contra o pecado. Recebemos o dom também do matrimônio para poder fazer com que a nossa família não seja apenas um ajuntamento humano, mas uma expressão da nossa fé, um lugar de fé, uma comunidade de fé. Tudo na nossa vida, as nossas conquistas, devemos levar em forma de agradecimento diante da Eucaristia. Até mesmo as nossas derrotas, até mesmo os nossos fracassos, até mesmo as nossas decepções, aonde vamos encontrar forças para continuar caminhando unidos a Jesus junto à Eucaristia? Quem de nós não chegou talvez um dia à Santa Missa, quebrado, desanimado, triste, derrubado por uma ou outra situação, um ou outro fracasso, e quando você saiu daqui, você saiu animado, você saiu fortalecido, você saiu encorajado, é aquele problema que parecia que estava sobre você, te soterrando, você diz, não, eu não vou ficar aqui debaixo, eu não vou ficar nessa situação, eu não vou ficar nesse problema, eu vou subir, eu vou sair dessa. Porque o próprio Jesus estendeu as suas mãos e te tirou do meio do entulho, no meio da lama, no meio daquela situação, e disse, filho, filha, vem, levanta, coragem, olha para cima, olha para o céu, olha para mim e caminha. Essa é a força da Eucaristia, queridos, que nos anima, que nos encoraja. Por isso hoje nós ouvíamos as palavras também na primeira leitura de Moisés falando ao povo, lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Não perca a memória. Povo, não perca a memória. Não perca a memória daquilo que Jesus já fez por você. Não perca a memória do que aquilo que está acontecendo. Não perca a memória. Quando aquele padre na Itália começou a perder a memória dele, daquilo e daquele que é Jesus, da verdade que é Jesus, ele começou a duvidar, e foi preciso um milagre diante dos olhos dele, para que ele caísse prostrado e renovasse a fé dele na Eucaristia. Ele está verdadeiramente aqui, Jesus está verdadeiramente aqui no meio de nós. E se renovou a fé em Jesus, que nos trouxe aqui hoje. O que faz com que as nossas igrejas a cada domingo estejam lotadas? O que faz com que muitos corações busquem a Santa Missa? Apesar da nossa diferença, às vezes cultural, um nasceu em um estado, outro nasceu em outro, na nossa diferença histórica, um viveu isso, outro viveu aquilo, mas nós estamos aqui, atraídos, seduzidos, arrebatados, tocados e amados pelo mesmo Senhor que se faz presente na Eucaristia. É o corpo dele que é o ponto de atração, é o corpo de Cristo, é o corpo do Senhor ressuscitado na Eucaristia que nos atrai.
Se tudo isso fosse só humano, já teria tudo caído, querido. A igreja já teria se desfeito se a igreja fosse obra humana. Mas não é. Se a missa fosse simplesmente um teatro, onde se fizesse uma apresentação ou tivesse em cartaz, como algumas peças de teatro talvez cheguem a 40 anos, a 50 anos, no máximo talvez. Mas a Eucaristia não é simplesmente um teatro. É uma verdade que acontece numa celebração e que acontece há 2023 anos, porque o autor principal, o ator principal, o diretor principal, o produtor principal se chama Trindade Santa. Trindade Santa. E se a obra de Deus permanece até a consumação dos séculos, até a segunda vinda gloriosa do Senhor. Por isso adoremos, irmãos. Amemos. Abracemos com a nossa oração, com a nossa alma, com a nossa inteligência, essa verdade da nossa fé. Ele está presente na Eucaristia. Cada vez que nós entendermos isso e viermos ao seu encontro na Santa Missa, cada vez que nos prostramos diante dele no tabernáculo, ou diante do Santíssimo Sacramento quando exposto, o que talvez esteja destruído dentro de nós começa a ser reconstruído, o que está doente dentro de nós começa a ser curado. O que está nos prendendo, as correntes que possam estar prendendo a nossa mente, os nossos sentimentos começam a ser destruídos, desfeitos e quebrados, porque aonde ele entra para transformar. Aonde ele entra, onde ele está para renovar. Por isso hoje queremos adorá-lo, queremos louvá-lo. Convido você a fechar os teus olhos aonde você está. Agradeça ao Senhor pela Eucaristia. Agradeça ao Senhor por cada comunhão que você recebeu na sua vida. Agradeça a Jesus por você estar aqui, porque quem te fez estar aqui, quem te sustentou até aqui, foi Ele. Peça ao seu coração que se acenda a cada dia esse fogo eucarístico, esse amor a Jesus sacramentado, esse desejo de estar com Ele. De tal modo que se alguém perguntar a você num domingo para onde você vai quando te ver de manhã vindo à missa, você não tenha no coração somente vou na igreja, mas que você possa ter no teu coração, eu vou estar com meu Deus agora. Eu vou me encontrar com meu Deus. Eu vou me encontrar com Jesus. Não simplesmente eu vou à igreja. Eu vou cumprir um preceito, eu vou cumprir um dever, eu vou cumprir uma obrigação. Ou eu vou fazer uma coisa que eu me acostumei a fazer. Não, não é isso. Eu vou me encontrar com o meu Deus. Eu vou me encontrar com quem me ama. Eu vou me encontrar com aquele que deu a sua vida por mim. Eu vou me encontrar com aquele que é a vida eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua presença, Senhor.
que sejamos sempre atraídos, sempre fascinados, encantados e seduzidos pelo Teu amor, que nos seduz para nos salvar. Obrigado, Jesus. E nós queremos permanecer contigo, Senhor. Não por mais um ano, não por mais 2, 5, 10, 20, nós queremos permanecer contigo até o fim, Senhor. Nós queremos te amar até o fim. Nós queremos permanecer nessa fé una, santa, católica e apostólica até o último respiro do nosso corpo, Senhor. Até adentrarmos nos céus, na comunhão com a Trindade, consumar-nos, Senhor, naquilo que Tu és, plenamente no céu, Senhor. Até rompermos essa tela do doce encontro entre a nossa alma e a Trindade nos céus. Enquanto isso não acontece, vivemos a comunhão no que é possível, Senhor, com a Trindade, contigo aqui nessa vida. Mas que a nossa alma jamais se afaste da Eucaristia. Que o nosso corpo jamais se afaste da Eucaristia, Senhor. Que nós jamais nos afastemos da Eucaristia, jamais, Senhor, jamais. Que esse é o maior tesouro da nossa igreja, Senhor. E é o maior presente para a nossa alma. Não existe maior presente do que Tu mesmo, Senhor. Dai-nos a graça da perseverança, Senhor. Da perseverança até o fim, Senhor. Aconteça o que acontecer nessa vida, passemos o que tenhamos que passar, enfrentemos o que tenhamos que enfrentar, mas que nada nos separe da Tua presença, que nada nos expulse da Sua presença, mas que nós possamos perseverar, Senhor. E nessa perseverança, o que não é Teu em nós, caia sempre por terra. O que não é Teu em nós, seja sempre vencido pela Tua presença em nós. É o que nós Te pedimos. Perseverar até o fim. Até que a morte nos una mais intimamente a Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.